Boa noite, amigos do portal Nova 15. Mais uma edição do nosso tradicional Café com o Dorfo, toda quinta-feira, das 18 às 19 horas, aqui no portal Nova 15, recebendo os amigos que fazem cultura em Piracicaba. Hoje, em especial, meu amigo e ex-aluno Edson Rontani Júnior, que está lançando o livro dele sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Edson, boa tarde, seja muito bem-vindo. São 3 anos de programa, Edson, e eu estou surpreso e feliz com tantos amigos que estão lançando livros em Piracicaba. Eu não sei se a pandemia trouxe essa saudável renovação, né, de valores, né? Mas é uma alegria poder recebê-lo. O Edson, além de lançar esse livro, ele é o atual presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Ele faz parte também da diretoria da Academia Piracicabana de Letras, né? E é assessor de marketing da Uniodonto. Exatamente. Exato. E ele adorava minhas aulas de sábado à tarde na Unimep, da 1 às 4 da tarde. Ele ia com óculos escuros assim, mas depois eu conto essa história. Seja bem-vindo, Edson. Adolfo Queiroz, muito obrigado pelo convite dessa visita, e adoro realmente esse momento para a gente tomar um café e falar um pouquinho, e alinhavar algumas coisas, né, sobre a história de Piracicaba. É um prazer. Inicialmente, parabenizo você aí pelos 3 anos nesse cast, né? Nesses microfones da Nova 15 aqui de Piracicaba. É um prazer e importante registrar isso nas mídias. E eu falo, Adolfo, aproveitando a sua deixa, eu acredito que você tem razão. Isso aqui é efeito da pandemia. Eu comecei a fazer o livro quando nós estávamos em casa, pesquisando, fotografando, procurando algo, né, para deixar para o futuro de Piracicaba. Assim como você entrevistou, acho que o Nilman Ribeiro Simões, né, que fez o lançamento de um livro, inclusive recentemente, ele falou até mesmo que o livro dele de poesia surgiu na pandemia. Na pandemia também. Então a pandemia foi... Eu aprendi uma coisa, se você me permite, com Alceu Marozzi Righetto, que ultimamente, né, antes da sua partida, usava o nome de Alceu Marozzi de Righetto. Né? Alguma cartomante falou para ele que faltava uma numeração, então ele começou a colocar o D no meio do nome, que ele falava o seguinte: pode ver que nos países europeus, onde neva, onde faz frio, as pessoas ficam mais tempo em casa, né? E com isso o que acontece? Surgem os grandes pensadores, correto? Dostoiévski e tantos outros pensadores que nós temos. O Brasil não neva, faz o quê? Faz calor. Onde a gente vai? Vai para a praia. Vai para a praia e vai ver jogo de futebol. Ou vai para a beira do rio Piracicaba comer um peixe, né, Adolfo? Então Sim. A gente pensa mais no físico, né, do que naquele lado de pensamento. Eu concordo muito com o que o Righetto falava, porque tem lógica, né? Os grandes pensadores, nós temos também alguns pensadores da atualidade, do passado, mas nós temos o clima tropical que faz com que não fiquemos presos em casa, né? Com que nós saiamos às ruas para nos refrescar, para tomar uma cervejinha, enquanto que na Europa, quando você tem ali 15 graus negativos, 20 graus negativos para mais, você fica em casa procurando o que fazer, correto? Porque você não tem o que fazer. Vai escorregar na neve, na calçada, o carro já não pega. Então, assim, o ficar em casa, ele potencializa, inclusive, vários pensamentos, concorda? Não, eu concordo. Estou, assim, surpreso e feliz, né, com a renovação que eu tenho visto, né? Homens, mulheres, gente nova, gente de um pouco mais de idade, né? Mas uma produção literária muito grande. A semana que vem tem uma colega, ex-aluna nossa também, que trabalhava na rádio Jovem Pan. Adriana Passari. Adriana Passari, no dia 19, está lançando um livro também. É o primeiro livro dela, né? Assim, o seu não é o primeiro, né, Edson? Não. Fala um pouquinho aí. Quem é Edson Rontani, para quem não o conhece, embora você seja figurinha carimbada nos meios culturais da cidade? Olha, eu comecei no jornalismo, Adolfo, antes das carreiras acadêmicas. Em 1979, quando eu tinha 11 anos de idade,
no Jornal do Povo Piracicabano, um jornal que tinha por objetivo desdizer, se é que existe esse termo, né? Contradizer aquilo que era propagado pelo Jornal de Piracicaba e pelo Diário de Piracicaba. Tanto que ele tinha como um dos diretores responsáveis o então prefeito João Herman Neto, né? Trabalhei ali ao lado do Emílio Moretti, Walter Puga Júnior e outras personalidades que depois se destacaram no Jornal de Piracicaba e no Diário de Piracicaba. Eu era responsável, junto com os meus primos, pelo Jornal do Povo Júnior, que era o suplemento infantil do Jornal do Povo. Em 84, eu entrei para a Rádio Difusora como sonoplasta e logo em seguida para a Central Difusora de Jornalismo, onde eu trabalhei com Cunha Neto, trabalhei com Celso Meloto, Paulo Leone, Roberto Moraes e outros nomes dessa tradicional emissora de rádio de Piracicaba. Aí fui para a faculdade em 87. Lá daí eu passei para a Central de Jornalismo da extinta Rádio Alvorada, onde eu fiquei de 90 a 98. Trabalhei com o seu Rigueto lá, com Djalma de Lima e outras pessoas que nos ensinaram muito a praticar o jornalismo, né? De 94 até hoje, eu estou somente na área de assessoria de comunicação, com ênfase na área de odontologia, tá? Com mídias digitais, tentando se atualizar, né, Adolfo? A gente vem de uma época em que tínhamos a mídia tradicional, exatamente. E para nós está sendo assim muito difícil essa adaptação. Porque nós estamos hoje falando no veículo de imprensa, que se formos ver 20 anos atrás, precisava de um estúdio imenso, com holofotes, com retransmissoras, né? E aí nós estamos nos adaptando, como estão também os bancários, como estão também os motoristas, como estão os taxistas, né? Uma mudança que veio tudo por causa de um aparelhinho que a gente deixa no bolso, que é o celular, a internet, né? E, logicamente, para nós é um desafio, porque eu acredito que a gente aprende, Adolfo, desde o nascer até o nosso último dia. A gente vai ser sempre tomador desse conhecimento em todos os dias da nossa vida, né? Tá. Fala um pouquinho, Edson, desse... Esse não é o seu primeiro livro. Não. Agora, não sei se é o quarto ou quinto. Quarto ou quinto livro, né? Sim. Mas esse você também, né, por conta lá de estar próximo do Instituto Histórico, você virou guardião da história de 1932. Qual é a importância dessa revolução para Piracicaba e como é que você conduziu a construção desse livro? Piracicaba teve um papel muito importante na Revolução de 1932, a chamada Revolução Constitucionalista. Foi, se eu não me engano, a terceira ou segunda cidade que mais voluntários encaminhou para os frontes de batalhas. O pessoal fala pracinha, é bom diferenciar. Pracinha é aquele brasileiro que foi para a Segunda Guerra Mundial. Aqueles que foram para a Revolução de 32 são os voluntários. Não tem nada a ver com essa rua que cruza a parte central de Piracicaba. Os voluntários de Piracicaba que denominam essa rua são aqueles voluntários da Guerra do Paraguai. Tá? Embora o quartel-general de 32 tenha sido a escola Moraes Barros, que fica ali, na Alferes, entre a Voluntários e a 13 de Maio. 13 de Maio, exatamente. Então não tem nada a ver com essa rua. Mas Piracicaba chegou a enviar, só para a gente ter noção, da primeira vez, 200 homens. Foi uma guerra machista, onde somente o homem podia empunhar as armas. Eram homens despreparados, Adolfo. Eram jornalistas como nós, eram farmacêuticos, eram médicos, contadores, contabilistas, que saíam daqui por causa de um ideal, de ter uma Constituição, sendo que a última Constituição e a única que tínhamos na época, ela tinha áreas de império ainda. Ela era de 1899, do final do século retrasado. Já tinha 40 anos que precisava-se criar uma Constituição Federal nova. Por exemplo, a dissociação dos poderes. Judiciário, Executivo e Legislativo era feita por uma pessoa só. A Revolução Constitucionalista que obrigou, que determinou, na verdade, essa dissociação dos poderes que nós conhecemos hoje. Piracicaba, ela teve cerca de 900 pessoas envolvidas com a Revolução. Alguns falam em 2000. Existe uma história, Adolfo, da época e uma história que foi depois cultuada por aquelas pessoas que foram para a Revolução. Mas os jornais da época falam de no máximo 2.000 pessoas que se envolveram
600 enviadas aos frontes e o restante que ficou aqui em Piracicaba. E onde era o fronte? Na Escola Moraes Barros, ali Não, no não. Alferes. Onde foi a batalha? Principalmente Cruzeiro, cidade de Cruzeiro, tá? Mas eles se posicionaram principalmente na divisa com o Rio de Janeiro e com Minas Gerais. Com Minas. Exatamente. Agora, o que eu escrevi nesse livro? O livro Cartas a Piracicaba não é um livro de poesia, é um livro sobre como a imprensa piracicabana cobriu a Revolução de 32, que foi uma guerra curta. Ela foi iniciada em 9 de julho e terminou no dia 2 de outubro de 32. Foram quase que 3 meses de guerra ininterrupta. Tá? Nós não tínhamos na época, Adolfo, para você ter noção, influência da televisão, não tínhamos influência do rádio, nós tínhamos o que como veículo de comunicação em Piracicaba? Jornais, que eram 3. O Momento, Jornal de Piracicaba e a Gazeta de Piracicaba. A Gazeta antiga, não essa atual, né, que circula hoje. Desses 3 veículos, o qual deu maior cobertura foi o jornal O Momento, que era de responsabilidade do Moacir Amaral. Ele que leva, inclusive, o nome do Fórum da Vila Resende. Ele foi, em 64, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não era de Piracicaba, era de Porto Feliz, mas desenvolveu suas atividades aqui em Piracicaba e foi um dos fundadores da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba. Tudo isso eu faço um relato, não vou falar detalhado, né, nesse livro, que eu acho que é a minha contribuição para o futuro, Adolfo, tá? Porque os voluntários faleceram. O último foi o seu Romeu Gomes, em 2018, com 100 anos de idade. Hoje os filhos estão ficando estão envelhecendo conforme o tempo passa, como nós, obviamente como nós, né? E a história está caindo para o esquecimento. Nós estamos há 93 anos da Revolução, mais 7 anos nós comemoraremos o centenário dessa Revolução. Então, a gente espera que alguém pegue essa bandeira para que no centenário Piracicaba não seja esquecida das comemorações. Sim. Há uma foto marcante, né, do pessoal de Piracicaba marchando pela Sim. Rua Boa Morte para chegar na estação da Paulista, de lá pegar o trem e ir para a guerra, né, ir para o fronte, né? Quais foram as fontes de pesquisa, além dos jornais, fotos, relatos de parentes? O que é que como é que você se baseou para construir esse seu livro? O principal correspondente de batalha nesse período foram os piracicabanos que compareceram aos frontes de batalha. Então eles escreviam cartas para os jornais locais ou para as famílias. E as famílias levavam os jornais para que fossem publicados no jornal. Então os jornais dessa época, eles sempre trouxeram cartas. Por isso que eu falei, a fonte fidedigna é de quem está no campo de batalha e escreveu uma carta. Muitas cartas, Adolfo, eram, vamos dizer assim, irrelevantes. Tomei café hoje com tia fulana, que encontrei no meio do caminho, choveu, amanhã vou almoçar isso, eram coisas irrelevantes, né? Sim. Mas também tivemos o registro, por exemplo, do Enes Silveira Melo, que foi o primeiro piracicabano morto em batalha. Ele que leva hoje, tem a denominação daquela praça em frente ao Terminal Central de Integração, no centro de Piracicaba. Cujo busto foi furtado. É verdade, faz tempo, né? Faz tempo. Dá uma passada lá, veja se você encontra, está a armação de concreto, está lá, mas o busto sumiu. Então, isso é uma perda para a nossa história. Para a história da cidade. Se você me permite, eu vou até citar um caso. No Instituto Histórico tinha sua sede no antigo Fórum, na Rua do Rosário. Foi lá que eu comecei a pesquisar, em 2018, se eu não me engano, para esse livro. Só que a diagramação na época, Adolfo, ela não seguia linha reta. A diagramação era feita no linotipo, então começava aqui e terminava lá embaixo. Tá. Aí eu fotografei para não ter que levar, não era nem permitido, né, levar o livro para casa. Eu fotografei e falei, uma hora eu vou ler essas fotografias, vou imprimir e vou ler. E quando eu comecei a fazer o livro, eu vi lá uma página inteira com a única fotografia do Enes Silveira Melo e na última coluna o depoimento de um tenente que viu a sua morte. O Momento que publicou isso, o jornal Momento que publicou isso, foi o único veículo local que divulgou de forma verídica como foi Enes Silveira Melo morto, né? Faltou na minha fotografia. 2 anos depois, quando o Instituto já estava na sua nova sede no Jaraguá, eu voltei a pegar esse jornal
para ler o depoimento, para saber como que foi a morte, né, do N. Silveira Melo. Peguei a data, olho para cá, olho para lá e não acho no volume do jornal. Falei, caramba, mas está aqui, será que é outro volume, não sei o que lá. Eu falei, deixa eu só ver um pouquinho. Abri o jornal e encontrei aquela parte rasgada. Rasgada. Alguém que passou Gillette Press. O Gillette ali, pôs no bolso e levou embora. Quem perde com o roubo do busto? Quem perde com o roubo de uma página histórica? Piracicaba. Eu não pude colocar esse relato no livro por causa dessa ação de um vândalo. Pode ter sido um historiador, pode ter sido um amigo da gente, mas ele está sendo egoísta, porque ele legou para si um conhecimento que era para ser divulgado para toda a sociedade piracicabana. É triste isso, viu, Adolfo? Eu tive um primo distante também, Silvio Cervellini. Sim, está citado no livro. Que a minha avó era da família Cervellini e meu avô era dos Françoso. E o pessoal, eu não sei as circunstâncias da morte dele até hoje, né? Não sei se você tem outras informações, mas eu sei que o nome dele está no memorial ali da praça, né? E está no meu livro aí como um dos piracicabanos que faleceram. Tem até o regimento que ele pertencia, tudo. As circunstâncias não... Então, eu não entrei nesse detalhe, Adolfo, pelo seguinte, que já existe desde 1938 um livro que pode ser visto gratuitamente na internet, chamado Cruzes Paulista. Então você pode baixá-lo em PDF, ali tem todo o seu histórico, não lembro de cabeça. Tá? Tivemos mortes bestas, como o Prudente de Meireles Moraes, neto do Prudente de Moraes. Era engenheiro, ele não era de Piracicaba, era de São Paulo, mas tinha um parentesco com Piracicaba, né? Ele, numa das viagens que tinha que fazer para ver uma ponte, ele perdeu o controle do carro, caiu na ribanceira e acabou falecendo. Então são mortes assim, não provocadas pela revolução, pelo armamento, pelo belicismo, né? Sim. Mas por uma coisa boba, tragédia, né? O N. Silveira Melo, se você me permite dizer isso, eu ouvi da minha tia-avó Judite Meira Barros, que ele foi morto pelo seguinte: ele foi preso por policiais federais da Paraíba. Tá? Esses policiais federais da Paraíba não eram assim, Florzinha, por favor, eu vou te dar um tiro, não me responde e tal. Eram jagunços que pegaram um Lampião e sua turma. Aquelas pessoas que com um podão cortaram a cabeça e seguravam. Então não era flor que se cheire, né? Sim. O N. Silveira Melo foi pego por um desses policiais, estenderam a bandeira de São Paulo no chão e falou, deite e sente e já ajoelhe na bandeira. Não faço isso. Eu tenho honra para o meu Estado. Olha só, que valor, né? Que valor diferente do que temos hoje. Não vou sentar. Não vai sentar? Aí o tenente pegou o revólver e deu um tiro na nuca dele, ele caiu em cima da bandeira. Então foi uma morte boba. Precisava fazer isso? Não precisava, né? Então um relato do que acontece. Aproveitando, Adolfo, se você me permite, para a gente descontrair um pouco, existem uma passagem que eu coloquei no livro e a outra eu não coloquei. A empresa funerária Laudino, ela funcionava na rua Alferes José Caetano. Ela procurou os jornais para colocar um anúncio. Diante da circunstância que estamos passando, se houver algum falecimento em Piracicaba, podemos fazer esse enterro a preço módico e, se possível, até de graça. Quer dizer, a empresa vai no jornal, usa espaço para falar, viu, meu serviço é de graça. Não existe isso hoje, né? Um outro caso, não é um relativo a isso, se eu não me engano, aconteceu no Teatro São José. 1915. Alguém colocou um anúncio no jornal dizendo que encontrou-se no Teatro São José um pacote de linguiça. Seu dono, por favor, retirar esse pacote na redação do jornal, pagando devidamente as custas desse anúncio. Meu Deus. Conclusão, se você for ao teatro, nunca esqueça a linguiça na poltrona. Boa história, né? Nós temos hoje na Praça Central um monumento aos constitucionalistas de 32. Está lá granito, as peças em bronze. Eu me lembro de uma aula que o João Chiarini deu um dia, ele me fez percorrer vários monumentos da cidade. Não, isso aqui foi feito pelo Luiz Morrone, né? Conta um pouco, essa história também teve um momento polêmico, né? No tempo do João Herman, ele mandou retirar o monumento da praça e trouxe aqui para frente do cemitério, né? E depois o monumento voltou para lá.
Conta um pouco as origens, o significado, a manutenção, as dificuldades, né, de manter um monumento daquele porte no centro da cidade. Piracicaba teve 13 falecidos na Revolução, tá? 17 que eram de Piracicaba tinham um pé, mas 13 eram piracicabanos, tá? Quando eu falo Piracicaba, eram pessoas da Vila Inglesa, Vila Americana, que hoje é a cidade da Americana, Santa Bárbara do Oeste, né? Mas acabaram sendo perdidos. Em 1900, devido a essa comoção, a esse falecimento, Piracicaba sempre levantou essa bandeira da Revolução de 32. Em 1938 foi feita uma coleta de financiamento coletivo, né? Coisa que a gente tem hoje na atualidade, a vaquinha virtual, né? Na época era física mesmo, né? Para se fazer esse monumento. Foi uma iniciativa da prefeitura com o poder privado, vamos dizer assim. Então houve doações, inclusive esse monumento foi feito pelo Lélio Colucini, um italiano que veio para cá, veio com a família para Campinas e acabou fazendo isso aí. Essa é uma pedra, esse monumento, Adolfo, ele é um quebra-cabeça, ele se desmonta fácil pelas pedras, né? Inclusive nessa foto está aí o dia nessa capa temos o dia da inauguração. Da inauguração. Dia 7 de setembro de 1938. Portanto, semana agora, né, dia 7 de setembro, foi aniversário de colocação de inauguração desse monumento. Né? Esse monumento ele ficou ali até 1981, quando, como você bem disse, o prefeito João Herman Neto quis remodelar a Praça José Bonifácio, colocando o calçadão, evitando a circulação de veículos e retirando monumentos que, segundo ele, não condiziam com a modernidade que ele queria. O monumento do Mário Dedini foi para a Vila Resende, em frente à Imaculada Conceição, ficou somente o do Luiz de Queiroz na ocasião e o do José Bonifácio, né? As pessoas que estavam envolvidas fizeram um cordão humano para não ser desmontado esse monumento, mas não teve condição, né? João Herman Neto subiu num trator e foi em cima do pessoal. Nesse livro até relato, a minha tia Judite, ela se gabava, né? Fui eu que peguei a pedra no chão e joguei na testa do João Herman Neto. Sim. A vida inteira ela falava isso daí. Sim. Esse monumento ele foi transposto de 81 aqui na praça, hoje, Vitório Ângelo Cobra, o Cobrinha, né? E ficou até meados de 88, quando então houve aí a intervenção do desembargador Otávio Leine Júnior para que fosse feito um acórdão junto ao Supremo Tribunal Federal, obrigando o retorno para a Praça José Bonifácio. Não voltou ao seu local de origem, voltou um pouco mais para frente. Para frente. Ele foi instalado ali na praça, no ponto de partida dos voluntários em 32, ou seja, em frente ao Teatro Santo Estevão. Agora é triste falar, né, como você disse também, o ano passado roubaram a placa com os nomes de todos os falecidos. Roubaram, né? Roubaram a placa, hoje não são mais memorizados, eternizados aí nesse monumento, e agora no primeiro semestre foi roubada uma outra plaquinha que ficava do lado. Aos poucos estão tirando. Esse monumento, inclusive, ele já teve aquela estátua que representa a República segurando um louro, já teve... falam que caiu por cair, por ação do tempo, mas muita gente fala que ele foi provocado cair para quebrar em peça e ser vendido, porque é bronze puro, né, Adolfo? Então é triste essa história, mas a história desse monumento é mais ou menos isso. Tá? Agora, todo ano, no 9 de julho, o Instituto Histórico realiza lá uma celebração, os filhos, os netos dos combatentes aparecem, né? Você tem a chave dessa história na mão. Como é que você administra isso? Você que está falando que é o Instituto. O Instituto, na verdade, o que é que houve, Adolfo? Na verdade, o João Manuel dos Santos, ele tinha uma lei e ele que praticava. Aí ele não foi eleito mais, ele saiu da política, a coisa ficou meio no ar, né? E nós não podíamos deixar a peteca cair. Tanto que na pandemia nós depositamos uma coroa de flor. No outro ano também depositamos uma coroa de flor, caiu uma chuva, né? Aí o ano passado nós fizemos em conjunção com a SEMAC, Secretaria Municipal de Ação Cultural. Choveu também, fomos no Teatro São José. Né? E esse ano, devido a essa possibilidade de chuva, fizemos na Estação da Paulista. Né? Então é uma conjunção entre poder público e o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Mas a denominação, a delegação disso compete à Câmara Municipal. A Câmara Municipal.
Mas a Câmara faz tanta festa, tanta Sim. homenagem, não é, Edson, que olha. Mas, enfim, isso é É outro capítulo, viu? capítulo, né? Já está na hora do nosso cafezinho, né? O Opa. Café com o Dorfo. Enquanto a gente celebra aqui a presença do Edson Rontani, o nosso João Della Coleta, nosso maestro aqui da edição do programa, vai homenageando aí os nossos patrocinadores, o jornal A Tribuna Piracicabana, do amigo Evaldo Vicente, a Folha de Piracicaba, também do amigo Marcelo Germano, o Democrata, do amigo Alexandre Neder, o Diário Regional, do José Argentino, né? Onde depois a gente replica as entrevistas que a gente vai fazendo por aqui. A todos eles, a minha gratidão. Eu escrevi o livro.
Estamos de volta com o segundo round aqui do nosso Café com o Dorfo. Hoje recebendo o jornalista Edson Rontani Júnior, historiador também, né? Que o Edson tem dado uma contribuição à produção de livros históricos na cidade muito grande. A pergunta que não quer calar: por que você escreveu esse livro, Edson Rontani? Só uma correção, Adolfo. Eu não sou historiador, eu sou um jornalista curioso, né? Não é. Não, você é um historiador, sim. Historiador, para mim, é Marli Terezinha Terecin, Cecília Elias Neto. A sua contribuição... Eu sou avalista seu de que a sua contribuição para a produção da história, né? Os encartes que você está fazendo na tribuna, né? As promoções lá no Instituto o credenciam para receber historiador emérito de Piracicaba. Mas vamos lá. Por que eu escrevi o livro? Na verdade, me veio uma história aí do passado, 1979, pouco antes de eu entrar no Jornal do Povo Piracicabano. Eu fazia um jornal em casa. Meu pai foi o criador do fanzine aqui em Piracicaba. Depois, quem quiser ter mais detalhes, é só pôr no Google Edson Rontani, fanzine, e vai saber o que é isso. Eu tinha um mimeógrafo em casa, então o que eu fazia? Vendo meu pai fazer o fanzine profissional, que não era profissional, na verdade era amador, eu tinha muita carga de conhecimento em casa, Adolfo. Então, assim, eu tinha revista, tinha livro, tinha televisão, e eu falava, mas não adianta eu ter sozinho esse conhecimento, eu quero propagar esse conhecimento. Aí eu comecei a fazer jornal, que o meu jornal chamava Jornal Piracicabano, eu imprimia em mimeógrafo e entregava para os parentes. Pegava bicicleta e ia entregando, como era um jornal tradicional. E um dia, essa minha avó, Julieta Meira Barros da Bronzo, ela levou na redação do Diário de Piracicaba. 2, 3 dias depois, meu pai fala, olha, saiu aqui na página 2, como toda avó coruja, recebemos o exemplar do Edson Rontani Júnior, cujo pai é desenhista, etc e tal, que continue assim, assinado Adolfo Forçoso Queiroz. Tem até hoje guardado isso daí, beleza, viu? Que beleza. E ficou assim, mas falei que primeira questão que veio na cabeça de uma criança de 10 anos, o que é avó coruja, né? Você pensa, uma avó é uma coruja, né? Hoje eu sei o que é uma avó coruja, né? Então eu tenho cuidadosa. Eu tenho, até demais. Eu tenho esse recorte até hoje. Ah, que legal, tá? Que legal. Mas eu tenho, foi um mérito, então tem a sua culpa no meu conhecimento, viu, Adolfo? Que eu agradeço muito. Então você é só mérito, o mérito sou eu. Aliás, eu tive aula com você, se não me engano, de redação e expressão oral, né? Acho que não. A minha cadeira na Unimep era muito boa, chamava Administração de Empresa Jornalística. Isso é bom. Era sábado à tarde, era uma delícia. Mas, outro dia eu me encontrei com a Lili Teixeira. Sim. Conhece a Lili, né? E ela falava, Adolfo, você não sabe como nós tirávamos sarro de você querer ensinar a gente a ser microempresário individual naqueles dias, né? De ser autônomo, de cuidar do próprio nariz, de a gente ter o nosso jornal, como ela tem o videocast dela hoje. Ela falou, Adolfo Queiroz, mil perdões, eu me arrependo profundamente de ter magoado você. Eu falei, Lili, nós éramos quase de 50, 60 alunos, né? E todo mundo era bem comportado. Sim. O tema que eu ensinava a ser dono de rádio, de jornal, de revista, né, que era o que nós tínhamos na época. Então ela falou, puxa vida, você estava 20 anos na nossa frente naquela época, né? Concordo. Essa minha avó, Adolfo, ela está inclusive na capa do livro. Essa moça que está aí com o irmão dela. Com o irmão? Exatamente. Eu ouvi a vida toda ela choramingar sobre um irmão que ela perdeu na Revolução de 32, Natal Meira Barros, que é esse moço que está ao pé dela na fotografia. Sei. Essa foto é de um ensaio que eles concorreram ao casal mais simpático de 1929, se eu não me engano. E o Natal e ela acabaram ganhando, tanto que ela levou um veículo, eles levaram um veículo, na época tem a fotografia desse veículo, Sei. Inclusive no meu livro, né? O Natal Meira Barros, ele tinha 17 anos e saiu fugido de Piracicaba para se voluntariar como uma pessoa que queria ir para a guerra, tá?
ele não tinha nem idade, ele mentiu. O que existia na sociedade piracicabana, na sociedade em si da época, era o seguinte: você é homem, você é jovem, tem força, tem que ir. Você não fica em casa e veste saia. Aí você se torna uma mariquinha. Isso mexia com o brilho de cada um. Sei. De todo mundo. A Marli fala muito disso. Realmente existia isso daí. Então eu cresci ouvindo que o homem tem que ser mariquinha, porque se não for mariquinha, no bom sentido, vamos dizer assim, ele vai morrer pela pátria e a pátria não vai reconhecer a sua vida. Né? O Natal Meira Barros fugiu, foi para Cruzeiro. Numa noite, o comandante lá, o sargento, falou: vamos reforçar essa trincheira. Vamos pegar bambu ali na frente, que tem um bambuzal. Eles estavam cortando com o facão e, sem querer, houve um estalo. Alguém pisou no bambuzal e a força que estava entrincheirada na vizinhança deu uma rajada de metralhadora. Essa rajada pegou a jugular do Natal Meira Barros, que faleceu 2 dias depois no Hospital do Sangue, em Cruzeiro. Né? Assim, morreu, voltou somente o corpo dele num caixão. A família ficou despedaçada. Porque a pior coisa é você perder uma pessoa jovem, 17 anos, um adolescente ainda, numa situação besta que é a guerra. Veja o que nós estamos passando hoje com a guerra da Ucrânia, as mortes que são feitas por drone, etc. e tal. Então, assim, é uma imbecilidade humana a guerra. Né? A família perdeu. Ele tinha uma irmã chamada Ivone Meira Barros, que morreu de depressão logo em seguida, então a família toda se despedaçou. Eu, desde a infância, eu ouvia a minha avó dizer que ia na praça saudar o irmão dela, que ia no museu reverenciar a sua memória, que ia no cemitério da saudade, no mausoléu do soldado, depositar uma coroa de flores. Então, eu fui alimentado com essa informação. Eu falei: nossa, não posso deixar o que ela e a irmã Judite Meira Barros fizeram. Tem que pôr isso no papel e delegar isso para o futuro de Piracicaba. Então o resultado é esse. Tanto que eu tenho várias passagens, você me perguntou, o livro tem o quê? Tem também entrevistas com familiares, com filhos, com netos, tem fotografias. A gente conhece o Alberto Volessax como uma das principais avenidas hoje de Piracicaba, mas não tem qualquer referência sobre ele no Google. Né, a não ser o dicionário dos piracicabanos do Samuel Froneto. Ele foi o secretário que fez o primeiro pelotão de Piracicaba, aqueles piracicabanos que foram para fora. E a gente estava falando aí do mundo fora oficial, né, como você disse. Nós tínhamos... O piracicabano não era flor que se cheirava também. Eles foram denominados de coluna maldita. Eles eram tão jagunços quanto aqueles que eu falei para vocês, que formavam a Força Federal do governo Getúlio Vargas. Então foi por isso que eu escrevi. Foi um legado, uma herança que eu recebi, uma herança não tangível que eu recebi, histórica, com fotografia. Minha mãe faleceu há 11 anos atrás, Adolfo, e ela, antes de falecer, já que você está interessado em 32, toma... Isso aqui que eu recebi da sua avó. Um canivete do Natal Meira Barros, uma carteirinha dele, tudo num saquinho de camiseta, sabe? Fotografias do seu tio-avô, que você não conheceu, eu não conheci. Então, assim, foi uma herança. Herança de família que acabou se transformando. Se cada um fizer isso aí, todo mundo vai saber quem é o Alberto Volessax, quem é Walter Radamesa Corsi, quem é os jornalistas, radialistas, quem somos nós, né? Da época. Muito legal, viu, Edson? É uma contribuição maravilhosa, não só para a história da cidade, mas para a valentia, né, dos piracicabanos. Você estava dizendo aqui, as mulheres não foram na Revolução. Eu estou me lembrando da biografia de uma pessoa, acho que era a esposa do Dr. Jacó Dil Neto, Odila Dil. Filha de Jacó Dil Neto. Que foi como enfermeira, junto com outras mulheres de Piracicaba, para a frente de batalha. E há uma foto dela, eu acho que no Museu Prudente de Moraes, e uma história de que ela botou por baixo da roupa uma bandeira do Estado de São Paulo que estava no fronte. E essa bandeira depois foi mostrada publicamente. Você tem um pouco referências dela. É Odila Dil. Odila Dil, exatamente. Na verdade, veja bem, no primeiro momento foram os homens, depois houve necessidade. Piracicaba não teve escoteiros. Aí o que acontece? Pegaram-se as mulheres para servir roupas em enfermagem. Nair Barbosa, Odila Dil, são essas pessoas que acabaram depois até propagando toda essa história de 32. Odila Dil estava no meio de outros combatentes de Piracicaba que foram feitos de refém.
né? Se eu não me engano, já no final da Revolução de 32, por volta de outubro daquele ano. E havia bandeiras, e qual era o objetivo quando a força pública vinha? Apagar a história. E a primeira coisa que eles faziam era queimar as bandeiras, né? O Dila, quando viu os inimigos se aproximando, pegou a bandeira, né? O pessoal já estava sem arma, sem munição, pegou a bandeira, dobrou e colocou na sua meia calça, vamos dizer assim, levantou o vestido que ia até o tornozelo, levantou e falou: aqui ninguém vai pôr a mão, né? E ninguém pôs a mão, por respeito ao feminismo, inclusive, tá? Então, essa bandeira hoje está em poder do Museu Prudente de Moraes. Existe, depois de 93 anos do fato, ainda existe, está disponível lá. De vez em quando é colocado em exposição. São Paulo ficou conhecida também, né? A Revolução tem uma marca, né? Uma sigla MMDC. Sim. O que significa essa sigla? Qual é a importância dela para a Revolução? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E também há um posicionamento do MMDCA, que é o Alvarenga. Ele levou o tiro no dia 23 de maio de 1932, que é o dia da Juventude Constitucionalista, só que morreu em agosto. Então, se eu não me engano, Mário Covas fez também uma mudança que não é praticada. Tem o MMDC, que foi a sociedade secreta na época, que arrecadava fundos para os revolucionários, mas há uma correção histórica que é o MMDCA, né, que é o Alvarenga. Isso, Adolfo, é uma herança também, posso falar aqui, de Francis Didio Biduski, que me deu aula de educação moral e cívica. A gente cantava o hino de 32 na escola, então eu venho de uma educação... No SUD, né? Jorge Cury. No Jorge Cury. Do Jorge Cury, Barão do Rio Branco e Jorge Cury. Uma herança que nós tivemos em plena ditadura, né? Que hoje é aquilo que se fala de escola cívico-militar, né? Onde nós respeitávamos o professor, né? Professor de faculdade a gente avacalhava um pouco, né? Especialmente os que ensinavam a ganhar dinheiro, ficar rico, né? Mas Meu Deus do céu. O pessoal do primário, a gente só de olhar já tinha um certo respeito, né? Na faculdade também. É que o aluno tinha um pouco mais de liberdade, né? A vida é sua, você faz o que quiser. Foi o que a gente ouvia lá, né? E, logicamente, hoje a gente dá mão à palmatória, como Carlinhos Gonçalves, Adolfo Queiroz, o Salum, que me deu aula também, Francis Didio Biduski, que me deu aula no primário, Orlando Veneziano, Dona Conceição, Brasil. Quer dizer, são pessoas que nos ensinavam, viu? Não é braços fortes no hino nacional, é braço forte. Então a gente lembra, eu fui cabo no tiro de guerra, eu me lembro até hoje do sargento pegando um espinho no espinheiro e cutucando o polegar da gente para a gente fechar, para não deixar assim, o soldado tem que ficar com a mão fechada. Sim. Então assim, a gente aprende pela dor, né? Ou pela dor ou pelo amor. Quem foi seu sargento no tiro? Sargento Risato. Terceiro sargento Risato. Eu não peguei essa turma. Foi em 86, né? Então, assim, a gente deve tudo isso daí ao que a gente aprendeu. Eu não vou falar talvez uma besteira. Eu estava terça-feira, tem aquele Aqui Agora no SBT, voltou, né? Com o pessoal mais novo e foi feita uma pesquisa na rua. Quem foi que deu a independência do Brasil 7 de setembro? Eu ouvi lá Fernando Collor de Mello, 2 vezes, Tasso Gereissati, Pedro Alves Cabral, mas ninguém... Um falou Dom Pedro I. Sim. E a hora que falou Dom Pedro I, eu estranhei. Eu falei, será que ele está certo? Porque confunde a cabeça da gente, né? Sim. Então, assim... Dom Pedro disse que gritou aqui em Piracicaba, né? Na beira do rio, carque fogo, né? Carque duro. Carque duro. Então, assim, que conhecimento que está sendo dado hoje. Eu sou da época, acho que você também que toda sexta-feira no Barão do Rio Branco era escolhido um menino e uma menina para ficar ao lado da bandeira nacional e estadual na frente da classe. E cantar o hino. Aí hoje falam que é besteira, exatamente, cantar o hino. A gente chegava a chorar de emoção, quer dizer, esse civismo, essa necessidade, ela suplanta o lado individual. Sim. Né? Então, assim, mas os tempos são outros, né? Foi abandonado, né? Edson, qual é o seu papel no Instituto Histórico? Você está fazendo, né, a meu juízo, uma excelente gestão, tem dado muita visibilidade para as coisas do Instituto. Você coloca os seus cadernos lá na tribuna com alguma periodicidade. Que amor que você construiu por esse campo da história?
Adolfo, eu sou a terceira geração de 5 gerações de italianos que vieram a Piracicaba e deram certo. Então, acho que nós temos muito o que contribuir, né? Tanto do lado paterno quanto do lado materno, né? Os dois lados. Tive aí presidente do Esporte Clube 15 de Novembro, tive meu pai que criou o mascote do 15 de Piracicaba, desenhou por muito tempo na imprensa, deixou um legado. Me lembro, inclusive, nas suas aulas que você falava, hoje vamos falar de marketing em Piracicaba, e citava Edson Rontani. Quer dizer, é um orgulho para nós quando você tem citação, né? Eu converso muito com Grazi Andraus, com Jal, e ainda hoje o nome Rontani é referência na comunicação, né? Nas intercons da vida, nos livros sobre a comunicação numa época distante, né? Mas que foi pioneiro, e Piracicaba não conhece, né? Eu fiz pós-graduação na Unimep e me lembro que o pessoal vinha de fora, São Carlos, Americana, Salto, e falava, nossa, eu estou estudando com o filho do Rontani, pai do criador do fanzine, coisa que eu não tenho reconhecimento aqui em Piracicaba, né? No Instituto Histórico, eu sempre quis dar um pouco desse sangue e suor, né? A gente dá mais suor do que outra coisa lá, né? Do que outra transpiração, vamos dizer assim, outra ação que a gente possa fazer, com o objetivo de resgatar essa história. Eu acho, no meu ponto de vista singelo, que eu estou dando visibilidade principalmente para essa geração da minha faixa etária, que hoje está na faixa de 50, indo para 60 anos, aquele pessoal que gosta de ver fotos antigas, mas que se identifica mais com fotos antigas dos bailes do Havaí, de clubes locais, de construção, carnaval, construção de shopping center, cinema de rua, enfim, é a nossa realidade, né? Porque você ajuda a tirar aquela poeira da massa cinzenta, né? Do Valdeirama, do Fliperama, da Brasserie, né? Do Mirante, quer dizer, quem que não passou lá? Ah, mas isso não foi só nos anos 80, eu sei que não foi. Eu não vivi o Jardim da Cerveja, mas eu vivi o Chiquinim, que foi no mesmo local. Então são adaptações para épocas que mexem um pouco com nossa memória afetiva. Sim. Onde você vai lembrar de uma ex-namorada, onde você vai lembrar da sua avó, de um familiar que já se partiu, que esse é o objetivo nosso, de resgatar essa memória um pouco mais recente. Afinal, o ontem, ou hoje, daqui a alguns segundos, já é história, já é passado, né, Adolfo? Então, esse é o papel nosso no Instituto, de resgatar um pouco de cada, né? Eu tenho delegado, assim, muitas comissões. Existe comissão da Revolução, existe comissão da Medalha Prudente de Moraes, existe comissão de publicação, para que a gente tenha, assim, uma forma eclética de estar administrando essa entidade que é de Piracicaba. De Piracicaba. Né? 58 anos completou o Instituto recentemente. Exatamente. E a Academia Piracicabana de Letras? Qual é o seu papel, qual é o seu cargo? É tesoureiro? Exatamente, que cuida todo o dinheiro, viu, João? Todo o dinheiro da Academia Piracicabana ele bota embaixo do colchão dele, viu, João? Coitado. Com medo do Trump chegar aí e pegar todos. Dá 50% na sua testa. Mas qual é... Quer dizer, o cargo de tesoureiro ele é estratégico, importante. Sim. Mas você tem uma vivência na academia também importante, né? Sempre, eu vou ser sincero, Adolfo, sempre foi um sonho eu via nos anos 70, 80... as personalidades que estavam passando pelo Instituto. Eu estou hoje no Instituto, no lugar onde passou Arquimedes Dutra. É uma referência, né? Pode ter sido uma pessoa boa, ruim, não sei, mas é uma referência, né? Nélio Ferraz de Arruda, prefeito de Piracicaba, presidiu o Instituto Histórico. Então, eu sempre desejei, sempre tive o sonho de estar no meio dessas pessoas que eu considero mais inteligentes que eu. Sei. Né? Cecílio Dias Neto, Adolfo Queiroz, pessoas que já deram bastante de si para a imprensa impressa, né? O jornais de Piracicaba, assim, aquilo que eu cresci vendo. Eu me lembro do Cecílio nos anos 70, ele esperando lá no Orelhão, uma pessoa que o ameaçou de vida, não sei se você lembra disso, dos porcos do zoológico que viraram churrasquinho, lembra aquelas polêmicas, mar de lama? Cateto. Os catetos, lembra dessa história, né? Taquara fritou. Não falei o nome, ninguém conhece Taquara, já foi embora. Fritou cateto no zoológico e convidou todo mundo, e não convidou Cecílio aí. Tava em excesso lá a demanda de cateto. Cateto. Né? Meu Deus do céu. Aí o Cecílio foi lá e fotografou os ossinhos do churrasco, né? Quer dizer, cada história. Eu via isso e falava, nossa, parece o Velho Oeste, né? Vou esperar o cara que vai me matar aqui em Fuente Orelhão da radiodifusora. E aparecia aquele cineminha, né? Que a gente chamava, né? Fotografia do Cecílio olhando o relógio, o Cecílio fumando e o algoz dele não apareceu, né? Sim.
Então, é isso que me inspirava. Eu falei, nossa, isso é jornalismo. É o que a gente vê com Billy Wilder no filme A Montanha dos Sete Abutres e tantos outros filmes. O Crepúsculo dos Deuses é um filme que fala de jornalismo na sua essência, do Billy Wilder também. Sim. Então, são assim, eu me inspirei nessa coisa. Não sei se estou fazendo esse mesmo papel. Nunca fui repórter, né? Nunca fui repórter, nunca trabalhei em jornal impresso. Sempre colaborei, sempre ajudei. Eu tenho meu trabalho. E eu sempre gostei desse viés, porque, como eu falei, eu respirava em casa, via meu pai fazendo, então ele está no sangue da gente, né? Onde foi parar a coleção de gibis do seu Edson Rontani, famosa, que diz que lotava um quarto da casa? Não, 3 quartos. 3 quartos cheios de gibis? Cheio de gibis. Fantasma, Tarzan... Tudo, Lobinho, Globinho, Globo Juvenil, tudo que você possa imaginar ele tinha. 3 quartos cheios de papel. Mais ou menos 70 mil revistas. E onde foi parar isso, Edson? A família não se interessou, a gente vendeu, vamos dizer assim, disponibilizou para outros colecionadores, né? A preço de mercado, obviamente, etc e tal. Mas isso passou principalmente para um colecionador de São Paulo, né? Dono de uma fábrica de pisos, né? Ele acabou levando, uma parte foi para o Rio de Janeiro, uma outra parte foi para Campinas e assim acabou se desfazendo. Alguns eu tenho ainda hoje em casa, sei, mas não são esses... Adolfo, a principal preocupação de nós, jornalistas acumuladores, é para quem deixar aquilo que a gente acumula. Pois é. O dinheiro a gente não vai deixar, pois correto? Pois é. Porque nós não temos. Mas o papel, a fotografia, para quem a gente vai deixar? Tá. Eu estou nesse dilema com o acervo do Inhoquim. Estava, né? Estava com o dilema do Inhoquim. Né? Sim. Eu vou deixar para o Marta Watts? Olha o que aconteceu com o Marta Watts. Né? Uma parte está lá. Uma parte do acervo do Rocha Neto é composta por desenhos de meu pai, originais. Né? Hoje, para usar um desenho do meu pai, teria que pedir para o Instituto Piracicabano me autorizar a usar. Aí eu falei, vou doar para o Museu do Futebol, Biblioteca Nacional, está em casa esperando alguma coisa ser feita. Espero que... O acervo do Rocha Neto? O acervo do meu pai. Do seu pai. Pois é, meu Deus do céu. Você sabia, aquelas... Não do Inhoquim, né? O Você Sabia, da parte aquelas do coisas jornal, mais, essa coisa. charges, tal. Né? Meu Deus, a história com o Edson dá 14 programas aqui para a gente conversar. Muito grato, né, Edson, pelo presente que você está me deixando aqui, o livro, né? Falta autografar, né? Tem caneta aí? Não tem caneta aí, João? A minha falha de vez em quando, se tiver uma mais eficiente... Eu te agradeço bastante. E você vai relançar o livro quando? Amanhã? Sim, dia 20, sábado da próxima semana, no Instituto Beatriz Algodoal. Nós teremos um café colonial lá e uma discussão sobre Sebastião Nogueira de Lima. Ele tem um papel muito importante nesse livro. Inclusive, daqui, acho que 3 fotos dessa capa são de autoria do próprio Sebastião Nogueira de Lima, né? Que teve a sua filha, a Zenaidinha, como rainha da Exalc de 32, e é a ela que os soldados prestavam a sua lealdade por São Paulo, né? Na escola de agronomia, não era escola agrícola na época, não era nem USP ainda, né? Então nós vamos falar sobre esse Sebastião Nogueira de Lima, que é o avô da Beatriz Algodoal, por isso que vai ser feito no Instituto Beatriz Algodoal. Na Rua Prudente de Moraes? Na Rua São José, ao lado do cartório ali. Do cartório, entre a Rosário e a Tiradentes. Exatamente. Então fica o convite aí para os amigos para prestigiarem o Edson, tomar um cafezinho com ele lá e ouvir de perto, né, um pouco mais dessas histórias. Pessoal, nós estamos chegando no final. Muito obrigado, João de la Coleta, o nosso maestro aí, pela edição de mais um programa. Na semana que vem, dia 18 de setembro, vamos estar recebendo o maestro Vargas, da Orquestra de Viola Caipira de Piracicaba, né? Que é uma das boas novidades aí na preservação da parte musical. Então aqui, Edson, uma semana é livro, uma semana é música, uma semana é dança, né? E com essas e mais outras, na outra semana nós vamos receber aqui o presidente da Academia Limeirense de Letras, o Farid Zaine, que também hoje é secretário de Cultura lá da cidade de Rio Claro, né? E assim a gente vai terminar o mês de setembro, tá bom?
Muito obrigado a todos. Daqui a pouco o programa estará disponibilizado aí no YouTube, né, João? Já está disponibilizado no YouTube, né? Então, quem não teve a oportunidade de pegar desde o comecinho, fique à vontade. Palavras finais de Edson Rontani. Obrigado pelos ensinamentos, escrevi isso na sua dedicatória, afinal você foi um professor, espero que esteja correspondendo como o devido pupilo que era esperado, viu, Adolfo? E obrigado pelo espaço aí cedido para a gente falar um pouquinho sobre a nossa vida, nossa produção. Obrigado, pessoal. Boa noite aos amigos da Tribuna, da Folha, do Democrata, do jornal O Regional, e agora também estou colaborando no Metropolitano, viu, João? Então, estou high five, então, colaborando aí com cinco jornais aqui na cidade e de vez em quando também promovendo os amigos nos demais jornais da cidade. Obrigado a todos, boa noite, até a semana que vem com Viola Caipira no nosso repertório.